Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. E a convidada é exatamente a Fátima Fonseca. Ouvimos-la agora mesmo neste Amor Viajante. Olá, Fátima. Bom dia aí para São Paulo. Muito bom dia para ti. Prazer grande de estar falando contigo. E desejo uma excelente manhã. Aliás, amanhã já está acabando aí, né? Um excelente dia. Não, aqui já para as mães de Portugal. Fátima, aqui já passa do meio-dia, aqui já é tarde em Portugal. Pois é, pois é. Há uma diferença de 4 horas, não é? Exato, hoje em dia 4 horas, depois não mudamos o fuso, não mudamos nada, então continuamos com uma diferença grande aí. E portanto... Tá tudo bem. Olha, como é que está aí amanhã em São Paulo, já agora? Em termos de tempo, clima? Como é que são as coisas por aí? O clima está nublado, mas promete um dia bonito, com sol. Estamos no outono, né? Portanto, estamos no outono, um período gostoso, eu gosto do outono. Muito bem, então, Fátima, antes de avançarmos um pouco na nossa conversa, diz-nos como é que está a tua vida profissional, como é que estão as tuas cantigas, tens mais temas preparados? Na realidade, assim, estamos sempre trabalhando novas composições, não é? Nesse momento estou aqui a trabalhar uma nova composição que promete ser muito, como eu vou dizer, muito carinhosa em relação aos pais. E, na realidade, estamos agora fazendo algumas lives, né? Como sabes, sobre o projeto Brasil-Portugal um Só Coração. Infelizmente, estamos vivendo ainda um momento da pandemia, ainda numa situação um pouco complicada, que não permite que saiamos às ruas, em aglomerações, enfim, e sempre com muita cautela, né? Então, por isso não temos, assim, shows, espetáculos agendados em público. Então, temos que, como falam agora aqui, não sei se falam a mesma coisa, dançar conforme a música. Exatamente. Olha, eu gostei que colocasse o Belo Amor Viajante, né? Que reflete bem essa questão do amor além mar, né? Exato. Mas tu já nasceste aí no Brasil? Nasci aqui no Brasil, sim. Meus pais emigraram para o Brasil e aqui se conheceram. E nasci aqui algum tempinho atrás. Sim, senhora. Então, como é que os teus pais te falaram do 25 de Abril? Quando tu começaste a ter noção das coisas, da vida, enfim, de tudo aquilo que te rodeia, Pois. Como é que tiveste conhecimento exatamente do 25 de Abril? Meus pais, na realidade, são de origem do centro-norte de Portugal, né? Da região de Viseu. Sim. Eles vieram para o Brasil numa situação onde predominava o salazarismo, né? Uhum. E narravam sempre que havia uma situação um pouco difícil, né? Em termos de trabalho, enfim. E vieram, logicamente, para o Brasil com a promessa de que aqui teria uma vida melhor, que aqui eles teriam uma situação mais favorável em relação ao futuro, né? E para cá vieram muitos portugueses nessa ocasião. E, enfim, mas posteriormente, quando fala sobre o 25 de abril, na realidade, assim, foi um momento onde houve uma liberdade maior, onde as pessoas puderam se expressar mais livremente, né? Uhum. Sobre si, sobre a vida, enfim, viver de forma mais democrática. Já agora, o teu pai foi para a guerra, não foi para a guerra em África? Não, meu pai Não? justamente veio para cá, eu acho que fugindo do serviço militar também. Porque eu lembro que na ocasião, se não me engano, eram 6 anos de serviço militar, não era isso? Era um período bem extenso. Eu lembro que havia guerras nas colônias africanas. Exato, em Angola. Primeiro foi em Angola, depois passou para a Guiné-Bissau e finalmente em Moçambique.
Exato. Então meus pais vieram para cá no momento onde havia essas questões de guerra nas colônias africanas enfim, meu pai principalmente, ele veio não só buscar novas oportunidades, mas também de uma certa forma fugir desse período de guerra, né? Então, em busca de novos horizontes. E aqui prometia-se eu vou dizer, o Brasil criou algumas leis que deram algumas oportunidades aos portugueses que para cá vieram, né? Uhum. Então eram bem-vindos os portugueses nessa ocasião e tiveram realmente uma igualdade em termos de direito logo depois. Eles não precisavam ficar mais, acho que depois, se não me engano, de um ano já tinham direito a uma série de coisas, né? Quase que mesmo que iguais dos brasileiros que aqui viviam, né? E os seus pais foram logo aí para São Paulo ou foram para outra zona do Brasil? Os meus pais vieram para São Paulo. Meu pai chegou acho que um mês antes da minha mãe, se não me engano. Minha mãe chegou um pouco depois. Uhum. Não se conheceram aqui e vieram para cá numa situação onde havia aquelas tais cartas de chamada. Então já vinham com algum trabalho, né? E minha mãe veio com o tio dela. Uhum. E aqui se conheceram, mas posteriormente meu pai começou a trabalhar no comércio, como foi a tradição aqui de vários portugueses que para cá vieram, né? Que se dedicaram principalmente ao setor de comércio e aqui construíram suas vidas e se firmaram por aqui. Alguns voltaram, mas a grande maioria ficou por cá. Só que agora os portugueses que vieram para cá estão ficando velhinhos, né? Então a população portuguesa que aqui temos hoje em dia é bem diminuta, né? Acho que, não sei, chega talvez a 20 milhões no total. Uhum. Entre portugueses e luso-descendentes, eu digo, né? Deve ter na faixa talvez de 20 milhões hoje em dia. Olha, Fátima, descendentes. Eu vi ontem num programa que logicamente foi uma repetição, porque devido à pandemia que infelizmente está a assolar o mundo todo, mas principalmente o Brasil, as coisas estão complicadas também para aí, mas vi num programa que é o Portugueses pelo Mundo, que é exibido no canal 1 da RTP e suponho eu que também transmitido na RTP Internacional, que, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 200 mil portugueses. Aí em São Paulo, quantos portugueses é que estão aí a residir? Ou descendentes? Tens uma ideia? Há aí um número preciso ou não? Não, o número de portugueses e descendentes de portugueses em São Paulo não tenho muita certeza, mas eu acredito que no Rio, talvez, a imigração, pelo que eu entendi, para o Rio começou um pouco antes do que a imigração para São Paulo. Então os portugueses que começaram a vir para cá começaram a ir principalmente para o Rio e posteriormente para São Paulo. Então acredito que no Rio haja mais descendência portuguesa do que em São Paulo, mas a diferença não é muito significativa entre os dois estados, não. Aqui no Brasil existem muitas casas portuguesas, né? Especialmente no Rio e São Paulo. Sei que em Belém do Pará também existem algumas casas, assim como também em algumas capitais do Nordeste e no Sul, por açorianos, né? Em Santa Catarina. Então existe acho que o que representa bem hoje em dia a população portuguesa que para cá veio na época do salazarismo, principalmente, estão na realidade concentrados em São Paulo e Rio, e existe uma série de casas portuguesas. Casa de Portugal foi a primeira delas, Casa de Portugal de São Paulo. Que é uma bela casa, já tive a oportunidade de ver por imagens. Aliás, eu até conheço pessoalmente uma das pessoas que foi um dos responsáveis, entre vários, pela Casa de Portugal em São Paulo. Não sei se ainda se mantém como responsável pela mesma. O Dr. Vitorino, que nasceu no Algarve e que ele teve vários cargos aí na Casa de Portugal em São Paulo, desde presidente, a vice-presidente, a secretário, enfim.
e conheci-o exatamente nos anos 90, numa das vezes que ele veio aqui a Portugal. Eu estava na Rádio Comercial na altura. O Antônio dos Ramos, possivelmente. Ele continua na presidência da casa até hoje. Uhum. E ele tem desenvolvido um ótimo trabalho e, se não me engano, a casa foi inaugurada em 1935, por aí. Que é um palacete, não é, Fátima? É um palacete bonito. É um palacete, sim, muito bonito, muito bonito. E agora tem um salão enorme, outros menores, também para reunião dos portugueses, e também do folclore português, né, para a exposição do folclore português, principalmente, e algumas atividades culturais com alguns cantores. Aliás, quando começou a pandemia, era previsto até uma atuação minha junto com o Antônio Pinto Bastos e a Dora Maria na Casa de Portugal de São Paulo. Uhum. Vamos esperar que essa pandemia acabe logo e possamos desenvolver nossos projetos culturais o quanto antes. Mas, assim, eu sei que a Casa de Portugal de São Paulo é o grande símbolo, né, o grande local onde as pessoas se reúnem, hoje em dia, os descendentes, inclusive, e tem sido palco de muitos projetos culturais interessantes, né, inclusive de artistas que vêm de fora, enfim. E aos poucos estamos tentando expandir, não só para a Casa de Portugal, mas também em outros palcos por cá, né, onde também tem me apresentado, até, por exemplo, no Hebraica, né, que é um clube tradicionalmente judeu, né, Uhum. e que fica aqui em São Paulo. Um espaço muito bonito também lá, por onde tivemos a oportunidade de expor nosso trabalho. Inclusive, eu lembro que um dos últimos projetos que exibi lá foi justamente por ocasião da morte do Roberto Leal. Foi exatamente no dia em que ele faleceu. Foi um dia meio dúbio, né? Feliz para mim, mas não muito para várias outras pessoas, inclusive eu mesma, né? Tive que suplantar essa situação, enfim. E temos agora que desenvolver esses laços Brasil-Portugal com mais força, né? Sabes que eu conheci o Roberto Leal nos anos 80, a primeira vez que ele veio a Portugal. Conheci o Roberto Leal nessa altura, criou-se uma grande amizade. O Roberto Leal tinha uma casa ali à entrada de Sintra, um belo chalé. Enfim, mas foi pena a forma como ele faleceu, porque cheguei a conhecer os filhos e também a Márcia, que é viúva. Mas enfim, a vida às vezes prega-nos destas partidas. São partidas que nos deixam muita dor, mas é um caso. Estamos aqui de passagem, não é mesmo? Então temos que fazer essa passagem a melhor possível, né? Temos tendo, como é que eu vou dizer, trazer, porque o que nos deixa realmente marca são a realização dos nossos sonhos, das nossas convicções, enfim. E é isso. Em termos de projeto cultural, temos realmente tentado fazer essa ponte Brasil-Portugal, né? Fortalecendo os laços culturais principalmente, e fazendo com que essa união se estreite um pouco, mas, enfim, convidando, né, alguns artistas portugueses a trabalhar juntos, né, e fazendo essa ligação. Isso me dá um prazer muito grande, na minha, ao Davi Páscoa, e não só a ele, mas também Manuel Cruz, que recentemente se uniu ao nosso projeto. E me dá um prazer muito grande, né, como sendo filha de portugueses, estar fazendo essa ponte. Já agora, Fátima, no passado domingo, faz hoje 8 dias, aí em São Paulo, a Casa de Portugal em São Paulo, viveu o 25 de Abril, ou face àquilo que está a acontecer ainda, fruto deste vírus, não houve qualquer tipo nem de cerimónia, nem de convívio? Não, na Casa de Portugal de São Paulo, infelizmente não, mas houve, logicamente, a lembrança do dia, que é uma data muito importante, né? Comemorada por toda a colônia portuguesa e partilhada virtualmente, né? Este ano, principalmente. E, enfim, eu acho que o que importa na realidade é o sentimento, a lembrança, né? A marca que essa data deixou nos portugueses e faz com que lembrem dessa data com muito carinho, né? Então, existem
acho que assim, foi a oportunidade de vários deles externarem as suas experiências, né, com essa data e as marcas que ela deixou. A Casa de Portugal tem, na realidade, tem sido palco de algumas cerimônias muito escassas. A única que me lembro que houve recentemente foi por ocasião do dia do aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro, onde houve uma exposição virtual, mas além dessa data não houve uma celebração mais consistente, mas o 25 de abril com certeza foi lembrado e mencionado nessa data, né? E bastante, como eu vou dizer, comemorado não só por eles, mas também pelos jornais, né? Uhum. Como o Mundo Lusíada, que logicamente está assim sempre muito atento e trabalhando a favor da comunidade e lembrando essas datas com muito carinho. Olha, querida amiga, que ideias é que tu tens do 25 de Abril? Que recordações é que tens? Queres partilhar connosco algumas recordações, algumas coisas que os teus pais te disseram a propósito do 25 de Abril? Como é que ele aconteceu aqui em Portugal? Tens algumas recordações que queiras partilhar? No momento que quando houve o 25 de abril de 74, né? Eu era pequena. Uhum. Então, assim, eles, na realidade, as lembranças que tenho das comentários que fizeram sobre o 25 de abril de 74 foi exatamente isso, né? De que foi um momento da história em que eles tiveram essa, como é que eu vou dizer, alegria, né? De ver essa liberdade que foi criada com essa revolução e a participação do povo, né? A Ciro, né? Nessa situação, eu lembro de ter visto algumas imagens, né? De como aconteceu tudo isso e que foi uma coisa até bastante amistosa, não houve grandes, como é que eu vou dizer, não houve grandes perdas em termos de vidas, né? Mas foi como é que eu vou dizer, algo muito acarinhado pelo povo em si. Me corrija se eu estou errada. Sim, Celso, Fátima, foi uma revolução quase pacífica, embora convém também aqui dizer que a nível de povo com o MFA nada aconteceu, mas aconteceu com 4 ex-inspectores da PIDE, que assassinaram 4 pessoas que estavam exatamente na rua onde estava a sede da PIDE, António Maria Cardoso. 4 cidadãos foram barbaramente assassinados por 4 ex-inspectores da PIDE. Portanto, foi a única coisa que aconteceu, mas não, logicamente, envolvendo o MFA com o cidadão, porque o cidadão estava ao lado das forças, não é? Das forças militares. Agora, a PIDE teve uma atitude de cobardia, mas isso já este povo esteve e estava habituado, não é? Essa mesma cobardia. A esse excesso, né? De exatamente. poder. Exatamente. Exato. E tendo direito à vida ou à morte, né, das pessoas, né? Sem muita julgamento, né? Essa questão. E sem respeito à vida humana, isso mesmo. Enfim, é uma coisa triste. Já agora, e para completarmos a nossa conversa, tu, enquanto estudante, tiveste a oportunidade de ter aulas onde se falava do 25 de Abril, de como é que foi a preparação do 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas. Aí tiveram aulas a falar disso ou não? Aí no Brasil, olha, neste caso em São Paulo. Na realidade, eu lembro-me que enquanto estava na escola, na realidade, assim, os livros de estudos, eles falavam era muito mais focado no descobrimento do Brasil e a colonização do que propriamente sobre essa questão do 25 de abril. Pouco se falou, eram meio que pinceladas a respeito. E limitavam-se muito a essa questão de como foi a colonização do Brasil, enfim. Eu lembro até que uma vez cheguei em casa, quando eu era pequena, revoltada, porque a professora de história tinha dito que os portugueses tinham explorado todo o ouro do Brasil.
eu cheguei muito brava com meus pais, eu me lembro dessa história até hoje. E minha mãe, não foi bem. Eu fiquei, entrei em crise. Eu entendo que é perfeitamente natural também. Também em África devem ter dito o mesmo, após a independência, quer de Angola, quer de Moçambique, quer da Guiné, quer de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, enfim, devem ter dito exatamente que os portugueses trouxeram tudo, não é? Pois enriqueceram-se, mas enfim, então por isso que as aulas eram muito centradas na questão de como foi realizada a colonização do país. Então, por esse motivo, acabamos por ter essa visão talvez um pouco limitada, né? Por parte na escola, né? Então, grande parte das informações que tivemos foi, na realidade, passada pelos nossos pais, fora do contexto escolar, e, enfim, por leituras, né? Logicamente, né? Por interesses próprios. É uma pena, né? Porque acaba sendo uma coisa um pouco mais limitada. E, enfim, mas entendo que foi um momento muito importante da vida política portuguesa, né, e do povo em si, e que propiciou essa abertura maior. Mas olha, já agora, para aquelas pessoas que, enfim, falam sobre aquilo que tu ouviste falar da escola, propõe, e eu proponho também, que ouçam, porque está na página da presidência, aqui do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o discurso que o atual Presidente da República faz hoje 8 dias na Assembleia da República, com as comemorações do 25 de Abril. É um discurso que é um discurso histórico, é um discurso em que todas as pessoas, desde a direita à esquerda, falam e falam bem. E já têm definido o mesmo discurso como sendo algo de importante para a história e o conhecimento da história de Portugal e aquilo que os portugueses fizeram por esse mundo fora. Portanto, querida amiga, se quiseres, podes ir à página da presidência e ouvir, porque já ouvi dizer que o discurso do Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, está já nessa referida página, e também para os teus amigos, queiram saber algo mais. Os teus amigos, não sendo portugueses ou lusodescendentes, queiram saber algo mais, pois poderão ouvir uma verdadeira lição de história, que é uma coisa extraordinária. Foi uma coisa extraordinária aquele belíssimo discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Certamente também vocês estão à espera que, passada esta pandemia, o Presidente da República possa ir até ao Brasil no dia 10 de junho, não é verdade? Com certeza, é o que esperamos. Aliás, essa pandemia, infelizmente, nos trouxe uma perda. O Almeida Henriques de Viseu, infelizmente, partiu em decorrência. É verdade. O que nos deixou muito triste, porque assim, eu o conheci pessoalmente e me pareceu uma pessoa muito carismática, que conseguia congregar as pessoas em torno das medidas em favor do Conselho, enfim, e eu percebo que Viseu teve um extraordinário desenvolvimento nos últimos anos. Jorge Sobrado também, o vereador da Cultura, também uma pessoa muito, muito comprometida com a Feira de São Mateus e uma série de outras atividades ali em Viseu. E, enfim, é uma pena tudo isso, mas enfim, eu acho que essa experiência, de uma certa forma, nos fortalece e nos une. Pelo menos é o que eu espero, que as pessoas tenham um pouco mais de união, né? Exatamente. Mais solidárias. Porque aqui no Brasil existe muita cultura do cada um por si, Deus por todos. Eu acho que essa pandemia, de uma certa forma, forçou esse entendimento de que nada somos sozinhos, né? Então, não, isso não. Isso é um facto. Exato. Isso é um facto, minha amiga. Pois é. Então, é isso. Nós temos que nos fortalecer de alguma forma, sermos mais solidários e buscar sempre o melhor, né? Quem sabe ainda estou aí esse ano para fazer alguma atuação, ainda estou à espera, mas existe a possibilidade de... que ainda não tomei a vacina, né? Então tem uma série de coisas assim, como é que eu vou dizer? Depende de questões técnicas também, da velocidade com que a vacina é dada aqui, mas com certeza serei vacinado em breve.
Sim, senhor, e vamos esperar também, vamos esperar que até ao final do ano consigas dar um pulinho aqui a Portugal, até para ter aqui em estúdio, que eu também neste momento não posso ter ninguém em estúdio, desde o dia 8 de março do ano passado, mas vamos esperar que, pelo menos aqui em Portugal, as coisas estão a andar num caminho muito positivo. Vamos esperar que tal aconteça e que aconteça ao fim e ao cabo em todo o mundo, porque nós precisamos ter as nossas vidas, voltar a ter as nossas vidas, logicamente com algumas ponderações, moderações também, mas precisamos exatamente voltar a ter as nossas vidas. Minha querida amiga... Num momento onde possamos nos abraçar, né, e ter um convívio mais acolhedor, é isso. Exatamente. Eu quero agradecer a tua disponibilidade. Ainda é cedo aí em São Paulo, são 8h53 da manhã nesta altura. Um beijinho para ti, muito obrigado, muita força e olha, viva ao 25 de Abril. E, lógico, com certeza, principalmente, né? Viva a liberdade. Exatamente. Beijinhos então e muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, Fátima Fonseca. Um beijo grande. Muito obrigado, bem-ajas. Muito obrigado. Até já. Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.